Então, vamos começar aqui. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, estou vestindo aqui uma blusa vermelha, estou no meu home office aqui, que é um espaço muito gostoso. Eu digo que é a casa da árvore. Eu estou aqui colada numa pitangueira cheia de pássaros, é muito gostoso. Sou designer de formação, também fiz mestrado em design, sou apaixonada pela carreira e carrego a bandeira ali do centro, da centralização realmente nas pessoas. E a gente vai falar um pouquinho, vamos conversar hoje, trazer essa provocação do design para a sustentabilidade. Não vou falar tanto da gente, como as opções que a gente tem para sustentabilidade, mas vou falar da importância da responsabilidade, do poder que a gente tem como design de criar coisas e de estabelecer normas, e que, portanto, isso é uma grande responsabilidade, principalmente se a gente pensar nesse planetinha miúdo e tão insignificante ali no meio desse universo tão grande, e que a gente ainda não encontrou o equivalente, gente. Marte não é equivalente, não. Eu trouxe alguns marcos, aí tem uma foto aqui de vários carros T, aí falando do Fordismo, vou falar um pouquinho. Alguns marcos históricos, sem a pretensão de ser uma aula de design. Eu acho que são muito mais marcos que me chamam a atenção durante a história e que talvez fizeram alguns desvios aí que nos levaram para essa questão hoje climática, ou que estão impactando aí no nosso dia a dia. Então, primeiro eu trouxe uma imagem, uma ilustração de uma situação do século XVIII, ali no início da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, com o surgimento ali da máquina a vapor, em que começou a ser muito, muito necessário o carvão porque a máquina a vapor acelerou a produção, mais coisas, e mais as pessoas queriam coisas, né? Então precisava ter, e aí começou a exploração do carvão, e as minas eram espaços muito apertados, né? E as pessoas tinham que ir lá tirar esse carvão, e na maioria das vezes quem fazia esse trabalho eram crianças e mulheres, porque eram menores. Então eles eram obrigados a entrar nesses espaços decisivos, e as crianças menorzinhas tinham essa benefício, né? Vamos chamar assim, de serem menores e poder entrar ali. A gente olha para a imagem, podia ser pior, né? Ela podia estar carregando um saco, essa criança podia estar carregando um saco, arrastando ali pelo chão, mas não, tem uma carroça com rodinha. Podia ser pior, ela podia estar arrastando com a mão, mas não, está com um cinturão, puxando com uma corda. Será que talvez as pessoas tenham pensado em ergonomia? Para mim, pensaram mais em aumentar a produtividade. Essa é uma provocação. Vamos seguir. O design tem muito paralelo com a história, né, com a arte. Então, também trouxe alguns marcos aqui, só para a gente ver que, em muitos momentos, o design e a arte, ele contestava a produção, contestava esses produtos massificados e, muitas vezes, apoiava e enaltecia. Então, passou ali com a fase em 1880, mais ou menos, com Art and Crafts, em que era uma defesa grande da pequena produção, do pequeno produtor, ou de um pequeno grupo de produtores. O Art Nouveau, que trouxe muitas referências da natureza e a valorização também do trabalho artesanal. Aí depois o oposto, o futurismo, trazendo ali uma valorização da rapidez, né, de que a beleza estava na velocidade. Aí vários outros movimentos, cubismo, surrealismo, dadaísmo, com Picasso, com Andy Warhol, com Lichtenstein, criticando um pouco essa visão de produção, né? Por que o Picasso, por que eu preciso fazer uma foto surreal se a câmera fotográfica faz melhor? Então, teve vários movimentos que contestaram e apoiaram essa produção industrial. Até que em 1919 veio a Bauhaus, e ali foi realmente onde surgiu a primeira escola de design. E a Bauhaus, ela veio com essa proposta de forma e função, né? Então, toda forma teria que ter uma função. Então, a estética estava muito associada a essa função. O objetivo, mas na real, o objetivo era a produção rápida e de baixo custo, né? Se você tem linhas mais retas, formas mais simples, fica mais fácil você produzir. Então, acaba que foi também um apoio para essa produção industrial. Falei ali também do construtivismo russo, que também apoiava e dizia que a beleza o design tinha que apoiar ali o avanço tecnológico. Aí, em 1907, o Léo, escrevi aqui a minha colinha porque eu esqueço o nome dele, Léo Birkeland. Ele era um químico belga e ele inventou o bakelite.
O baquelite foi o primeiro plástico da história. Coitado do Léo, né? Hoje a gente culpa ele por tanto plástico que tem aqui. Quem mandou o Léo inventar o plástico? Mas o plástico foi muito, muito utilizado e até hoje ele tem muitas aplicações super boas, né? E nessa época era utilizado em tudo quanto é coisa, até interruptor de casa, telefone, torradeira, panela, tudo usava bastante o baquelite. Em 1947 surgiu o primeiro forno micro-ondas, foi quando a gente inventou o micro-ondas. Há quem diga que a invenção do micro-ondas foi o grande divisor de águas para essa produção, para a criação do fast food, porque nunca na história a gente conseguia produzir uma refeição, um alimento de forma tão rápida, e também descongelar esse alimento de forma rápida. Então, bateu ali mais ou menos com o início dos fast foods, surgiram por conta muito do surgimento do micro-ondas. Só que não podia botar metal dentro do micro-ondas, né? E também não podia botar gato, teve gente que botou, mas não podia botar metal. Então tinha que ter uma embalagem, ou de vidro, ou de plástico, para que as coisas pudessem ser cozidas ali. E aí, com esse aumento de produção rápida, né, mais comida, precisava que a comida ficasse pronta mais rápido. E aí surgiu também toda essa necessidade de produção do alimento. Ainda que o alimento sejam seres vivos, a gente precisa fazer com que essa produção seja intensificada. A gente precisa de mais comida. As pessoas estão comendo rápido, estão cozinhando rápido. Tem mais gente, veio o boom aí também da própria pós-guerra, né? E mais pessoas nascendo nos Estados Unidos, aquela euforia toda dos baby boomers, né? Então, é interessante esse quadro, eu estou colocando ali uma foto dos pintinhos, coitadinhos, numa esteira de produção, e um comparativo dos frangos de 1957 até 2005. Então, se vocês olham ali, a última fase do frango é um frango magrinho, em 1957, já em fase adulta, pesando menos de 1 quilo. E em 2005, esse frango já pesa 4 quilos, né, aos custos de muita transformação, muito hormônio. Mas, assim, antes de você fazer com um frango, você tinha menos de 1 quilo. Agora, com o frango, você tem 4 quilos. Você alimenta mais boquinhas. Você consegue acelerar essa produção. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O design, gosto muito dessa definição, tem muita gente, o Jean acabou de citar isso, que o design é uma atividade de solução de problemas, mas o Basic, ele coloca que é focada, solução de problemas, focada nos movimentos de coisas feitas pelo homem. Então, se a gente inventa coisas, a gente cria novos problemas, e a gente precisa resolver esses problemas. E aí está o nosso poder de resolver esse problema. Os designers têm esse poder e essa responsabilidade. Hoje, o que mais me assusta é chegar no hortifruti da vida, né, no Oba, no hortifruti, e olhar a quantidade de embalagens plásticas para fruta. Eu acho tão surreal, gente. Eu acho surreal você chegar numa loja, pegar olhar a fruta, que é uma coisa orgânica, e ela está embalada num plástico. Surreal mais ainda, você vê uma banana numa embalagem de plástico. Isso é verdade. Eu, quando fui aos Estados Unidos, há muitos anos atrás, isso me chamou muita atenção. Que tinha embalagens plásticas para uma banana, e detalhe, as bananas eram absolutamente iguais umas às outras, e embalagens plásticas com 2 florzinhas de brócolis, também absolutamente iguais. Não tinha um defeito, né? Um probleminha. E todas embalagens de plástico. Né? Por que tantas embalagens de plástico? Assim, por que a gente não desenvolve uma solução? Recentemente comprei no Oba, aqui perto de casa, tem uma embalagem de papel. Vem as ervilhas nessa embalagem de papel reciclado, inclusive. Mas a embalagem é forrada de plástico. Agora, com a pandemia, e na verdade palitos, né? Antigamente a gente pegava em supermercado, em restaurante, os palitos ficam ali sempre embalados individualmente. E eu acho surreal também você pegar um palito num restaurante embrulhado em plástico. O palito é de madeira, por que tem essa opção do plástico? Não deveria ter essa opção. É uma responsabilidade de quem? A gente pode dizer, não é o designer que está defendendo, que está resolvendo isso? Pode não ser o designer, mas pode ser também. Eu acho que ao passo que a gente pega uma embalagem para criar, esse designer criar uma embalagem, pode usar um plástico como solução. Não pode. Existem outras soluções para isso, né? Recentemente também fui no supermercado e vi esse produto do Omo. Eu fiquei encantada, né? Falei, que ótimo, né? Vinha a embalagem grande vazia e uma embalagem desse tamaninho, que é esse Omo diluir, para eu poder
só comprar a embalagem grande depois, ou, na verdade, desculpa, para reutilizar a embalagem grande e só comprar essa pequenininha. E daí fiz isso, misturei com água, e ao final, quando acabou esse pequenininho, eu falei assim, mas está pesado, acabou. E eu fui observar, na verdade, essa embalagem pequenininha, ela tem exatamente a mesma quantidade de plástico que a embalagem grande. Ela só não foi soprada, né? Quem conhece a produção de embalagem sabe, ela não foi soprada para ficar grande, mas é a mesma quantidade de plástico. Então, o designer que criou essa embalagem, ele não sabe disso. Sim, a gente tem que contestar, a gente tem que botar a nossa opinião e falar, não, é mentira isso. Não é, a gente não está fazendo nada de diferente, mas vale a pessoa comprar embalagem grande. E, na verdade, eu nunca mais vi esse pequenininho para vender, não sei nem se ainda tem, provavelmente porque devem ter recebido algumas críticas. Esse é um fato muito duro, né? A gente vê que 1/3 dos americanos não acredita que as mudanças climáticas estejam afetando suas comunidades e rejeitam investimentos tecnológicos e governamentais para combater o aquecimento global. Não deve ser só americano, a gente conversa aqui no Brasil com muita gente que desconfia, né? As pessoas desconfiam, será que a coisa está tão grave assim? E isso talvez explique, aqui tem uma foto de uma loja gigantesca com milhares de araras e roupas, por que as pessoas têm, por que tem lojas aqui no Brasil mesmo que lançam coleções a cada semana. São designers de moda que estão lançando, produzindo esses produtos a cada semana. Por quê, né? E aí essa produção, a gente tem que olhar lá atrás também. Tudo que envolve o design, alguém está produzindo essa matéria-prima. A gente recebe aquele tecido para fazer a roupa, como é que esse tecido foi feito, né? E tem casos da China, né, de pessoas que trabalham ali como o serviço escravo e que tem muitos problemas ali por conta da manipulação desse algodão. E uma frase importante, que eu não lembro de quem eu ouvi, mas que é muito bacana, não existe jogar fora. Não existe. Você só tira do seu campo de visão. Alguém está vendo esse seu lixo. Ele pode não estar aqui no seu bairro, na sua casa, se ele foi levado pelo caminhão, mas ele está aqui dentro daquela esferinha miúda que eu mostrei lá no primeiro slide. Eu lembro que comecei o design, eu era apaixonada por design de embalagem, sempre gostei de fazer, e meu sonho era fazer as embalagens para uma companhia aérea. Nunca consegui fazer. Mas viajando, principalmente viagens mais longas, a gente recebe ali a refeição e é assustadora a quantidade de embalagem que vai completamente para o lixo, né? Não só a embalagem, como o garfo, a faca, o pãozinho embrulhado num saco plástico. A gente precisa pensar nisso. É mais bonito, é mais limpo, tem que ter outra solução. E a solução tem que ser inversa. Quando a gente fala do brigadeirinho de colher, quem lançou? Tá bom, não vou culpar o designer. Alguma pessoa gourmet lançou os brigadeirinhos de colher. Mas ninguém pensou, não vou servir o brigadeiro de colher numa panela, a pessoa chega com seu copinho de casa e eu coloco a concha ali, né? Não faz sentido? Não sei, não faz sentido por quê? Né? A gente lança a moda, a gente lançou a moda do copinho de plástico, por que não? Vai para minha festa com seu copo, vai para minha festa com seu potinho que eu vou servir brigadeiro de colher, não sei. A gente também dita modas e a gente precisa pensar nisso. Essas modas elas vão se replicando, viram moda, todo mundo copia, todo mundo precisa do copinho de brigadeiro de colher com a colherzinha de colher. Eu gosto muito dessa embalagem, essa é uma referência até ao Fred Gélio, fundador da Tátil, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, que ele fala que essa é a melhor embalagem do mundo, é a embalagem mais sustentável do planeta, é a embalagem de pamonha. Não sei se todo mundo aqui já comeu pamonha, ela vem sempre nessa embalagem de milho. É 100% de aproveitamento do milho. A própria embalagem, o milho, a pamonha vem nesse saquinho que é feito com a casca do milho e é amarradinho também com a casca do milho. E depois que você acaba de comer, você joga fora, aquilo é um lixo orgânico perfeito. Né? Tem solução. Tudo bem que no outro dia eu fui na feira, tive que dar um sermão para a feirante, porque ela estava vendendo pamonha amarrada com elástico. Eu falei, não. Tinha a embalagem, mas era com elástico. Projetar para a sobrevivência humana se tornará um novo campo necessário do design. Ecossistema em vez de estética. Talvez não em vez, mas na frente. A gente precisa pensar em todo o ecossistema antes de pensar se aquilo vai ser bonito ou não. A gente precisa inverter isso. Para que 4 modelos, tamanhos de celular? Aqui nessa foto eu trouxe 2 modelos, acho que Samsung. O primeiro modelo com 4 tamanhos, o segundo com 3 tamanhos. A diferença, gente, do lado esquerdo, do 2 para o 3, é muito pequena.
por que esses designers, esses engenheiros resolveram fazer 4 modelos desse jeito? Eu já trabalhei numa empresa de telefone, e eu sei de tecnologia. E tem, realmente, às vezes você precisa ter um formato, restrições de projeto de design, que só aquele só vai caber naquele formato. Então, elimina o outro, o menor, deixa só o pequeno e o maior. Não precisa ter tanto. O custo para o planeta da produção desses modelos é muito alto. Não faz sentido. E aí vem a obsolescência programada também, né? Que a gente quer que essas pessoas comprem o celular a cada 2 anos. Pensando nisso, o que dessa obsolescência eu consigo aproveitar? Né? Tanto no celular, como no móvel, em produtos eletrodomésticos. A Bang Olufsen, não sei se vocês conhecem, uma empresa, acho que é dinamarquesa, né? Eles estão trabalhando já estão considerando as suas caixas com slots versáteis para que possa vir no futuro outros tipos de placas e de Wi-Fi, enfim. É preciso pensar nisso, que as coisas vão para o lixo. Então, como vai para o lixo? Como é que eu vou descartar? A primeira coisa que o design tem que pensar não é na beleza, na estética, é como que isso vai se relacionar com o meio ambiente, com as pessoas que produzem, as pessoas que usam esse produto. Devemos reconhecer que nossas decisões de design do dia a dia têm um impacto duradouro em toda a sociedade, no nosso planeta. Ou porque a gente está ditando uma moda, ou porque a gente está colocando algum produto ali que vai ter um efeito posterior. Aqui tem uma história, essa imagem ela dói, né? Eu vou descrever para as pessoas que não conseguem ver 100%. Ela tem ali do lado esquerdo as latas com aquele pack, uma embalagem com argolinhas de plástico, e do lado direito uma tartaruga com o seu casco enforcado por essa embalagem de plástico. É uma imagem bastante dura e que hoje a gente não vê mais, eu pelo menos não tenho mais visto essa embalagem, porque realmente ela causou muito estrago. A gente pode dizer, deu azar a tartaruga, né? Que azarada. Não, gente, uma tartaruga já justifica não usar esse tipo de embalagem, né? E o reuso, o reaproveitamento de plástico, né? Todo mundo falando, isso é muito legal, a gente reutilizar o plástico. Realmente o reuso é melhor, mas hoje quase metade dos tecidos no planeta são feitos, contém poliéster. E o poliéster, ele é terrível. O poliéster, quando ele é lavado na máquina de lavar, ele gera microplástico. E hoje o Greenpeace já está alertando para o fato de que 85% dos detritos nas regiões costeiras são compostos por microplástico. Então, vamos pensar na hora de produzir ali um produto, se vale a pena usar esse microplástico ou não, se tem alguma outra solução que seja menos nociva. Pode não ficar tão bonita, mas que com certeza vai ser menos nociva. E a pergunta é, estamos mesmo resolvendo problemas ou criando outros? E aí eu vim falando só de produto e acho que é importante a gente falar também do digital, né? A gente está numa empresa de ACT, uma empresa de desenvolvimento de produtos digitais. Se a gente olha para as interfaces que a gente está criando, a gente está realmente olhando para as necessidades das pessoas, essas interfaces, a gente respeita ali muitas vezes orientações, vamos fazer uma interface limpa, bonita, aquele fundo cinza, com a letra cinza bem clarinha, para ficar bem limpinho. Não dá para ler, né? As pessoas não conseguem ler. Eu não sou uma pessoa deficiente, eu uso óculos e não consigo ler. Não consigo. Sim, eu botei essa imagem porque realmente não consigo ler o que está escrito ali. E a gente tem muito essa responsabilidade com as pessoas, né? O baixo contraste é muito ruim. E aí frases que a gente ouve no dia a dia do design, que chamam muito a atenção e que mostram que a gente está fazendo a coisa inversa, a gente precisa trocar isso. Inclusive as escolas de design precisam realmente mudar esse mindset do design. Frases como, alguma pesquisa é melhor do que nenhuma pesquisa. Algum recurso de acessibilidade é melhor do que nenhum recurso de acessibilidade. Não. Poxa, as pessoas com deficiência visual são só 3% da população. 3% da população é mais de 60 milhões, se eu não me engano, já fiz essa conta, não anotei. Milhões de pessoas. Poderiam ser 2 pessoas. Poderia ser sua mãe, poderia ser seu filho, imagina. Então, não pode, a gente tem que pensar inverso. Como é acessível e depois a gente faz ficar bonito. A parte de fazer ficar bonito é mais fácil. A primeira parte é a gente saber quem está usando, quem está criando, quem vai usar isso. Esse é o principal. Os designers são ensinados a olhar para os problemas de forma holística e não empregar um processo reducionista de maneira imediata.
A gente precisa realmente olhar para todo esse contexto, e não só para aquele bonitinho que está ali no final. A previsão, a expectativa de vida em 2040 até anotei aqui, é de 120 anos. E a gente tem ainda hoje pessoas que não são nativas digitais e que estão interagindo com essas soluções que a gente faz. E pessoas que precisam dessa solução para sobreviver. Idosos que não entendem, ou não têm isso na veia. A gente vai precisar desenvolver ainda produtos realmente muito acessíveis para essas pessoas durante muito tempo. Gostei muito dessa frase da Kat Peer, ela é designer manager na Google Assistance, e ela fala: o que realmente me inspira é quando a tecnologia é usada para ajudar as pessoas a ganhar mais independência em suas vidas. Quando eu fiz um trabalho de pesquisa na Samsung com idosos, e em 2014, esse foi o principal finding, né? A gente não entendia muito bem o que era o propósito da vida dos idosos. Eles falavam: eu quero independência, porque eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Então, o que a gente puder usar de tecnologia para poder ir de forma fácil para essas pessoas, para que elas tenham independência, é sensacional. Então, realmente precisamos redesenhar tudo, não apenas objetos e espaços, mas também nossos processos. Aqui eu trouxe uma foto de um grupo fazendo ali uma dinâmica de design thinking, tipicamente com 1000 post-its na parede. É muito legal, eu particularmente gosto, bastante a gente tem usado muito o Miro, mas hoje, principalmente no mundo virtual, a gente consegue trazer pessoas com deficiência visual para uma dinâmica como essa. Eu mesmo estou falando aqui, apresentando, e eu tenho um hábito de apresentar muita imagem, estou tentando descrever. A gente precisa encontrar formas que sejam realmente diversas e que sejam locais, né? O próprio nome, muitos termos do design já usam muito em inglês, né? A gente traz muitas referências de fora. E quando a gente fala ali da primeira etapa do design thinking, que é empatizar, é fazer empatia, e a gente fala muito do próprio termo experiência do usuário, não é só o usuário, né? Quem usa, quem está por trás. E aí vem todos os conceitos do design sistêmico, service design, design antropológico. A gente precisa entender o contexto como um todo. As pessoas que estão lá no RH, botando os documentos na mão para que no final das contas o usuário veja aquilo de uma forma linda, mas a gente também precisa pensar nessas pessoas que estão ali subindo esses arquivos. Então, tem todo um ecossistema que não é só a experiência do usuário, né? A experiência de quem está ali fazendo a coisa acontecer. E aqui a frase do Don Norman, não preciso nem apresentar, o Don Norman, para quem é designer, é nosso ídolo. Devemos enfatizar as necessidades, direitos e bem-estar das pessoas. Insistir, e eu gosto dessa palavra, acho que insistir em apenas projetar de forma ecologicamente responsável, que promova a equidade para todos e que elimine os preconceitos, o sigilo e a violação da privacidade dos direitos pessoais das pessoas. Insistir. A gente tem que olhar para aquela embalagem que a gente resolveu fazer, falando: não, plástico não, é um palito. Plástico não. A gente tem que olhar para aquela interface, aí está tão linda, tão limpinha, com aquela letrinha miúda, não dá para ler. É o contrário, a gente primeiro coloca a acessibilidade, a gente primeiro faz todo mundo interagir com aquilo, e depois a gente põe a beleza em última etapa. Trouxe só mais alguns exemplos aqui, não sei nem como é que está meu tempo. Aqui são 2 exemplos de arquitetura, uma casa super moderna, todas linhas retas, e outras casas ali submersas num terreno, que isso tem aparecido aí como tendência. O que é mais bonito? O que você gosta mais? Não tem jogo o que é mais bonito. A gente não pode mais derrubar árvore, a gente não pode mais usar a construção civil como uma questão. A construção civil é uma das mais danificadoras ali do meio ambiente. Não tem soluções que sejam menos danosas, que a gente consegue aproveitar melhor ali o meio ambiente? Não é questão de bonito ou não, isso é depois. Tá bonito, eu particularmente gosto muito dessa solução dessas casas aí subterrâneas. Soluções, esse aqui é um exemplo até de widgets, não é o caso, mas trouxe um exemplo. Talvez a gente precisa fazer primeiro as interfaces, olhando para as pessoas que têm dificuldade, deficiências e dificuldade de acesso. Depois a gente simplifica, a gente precisa inverter isso, não o contrário. Primeiro a gente faz aquele lindo, maravilhoso, e depois a gente vê o que dá ali para que seja acessível. E aí eu volto para essa imagem aqui, e falo, né, podia ser pior, podia, mas a minha experiência, como é que eu vou dizer? Minha esperança, e eu acredito que no futuro próximo a gente vai olhar para essas soluções que a gente tem hoje, que tem um pouquinho de acessibilidade,
um pouquinho de solução para atender as pessoas e vai olhar para essas soluções que nós desenhamos com o mesmo desconforto que a gente olha para essa foto, né? Com o mesmo desconforto de quem olha e fala, cara, eu criei isso. A gente vai saber, vai poder virar essa página. A gente tem esse poder, essa obrigação de combinar todo o potencial tecnológico, não para beleza, não para moda, mas para nos tornar mais humanos. É isso, gente. Deixando aqui algumas referências, enquanto vocês fazem as perguntas, se quiserem fazer alguma pergunta, tem as referências de tudo que me inspirou aqui para escrever. E, por último, esse Cousin Guest, recomendo. São vídeos muito legais e muito, muito divertidos que falam sobre o meio ambiente.